Olá, sou a professora Suelen. Vamos continuar nossa aula. Vamos falar agora sobre a adolescência e vamos falar sobre o sistema genital masculino e feminino. Ok? Essa aula é direcionada para o 8º ano da Escola Maria Iraneide Coutinho e vamos seguir. Falando sobre a adolescência, nós podemos dizer que ela geralmente compreende ali o período que vai dos 12 aos 19 anos de idade. É o período de transição, no qual vai ocorrer o amadurecimento dos órgãos sexuais, que se tornam aptos para a produção e liberação de gametas. Então, a adolescência está preparando ali a pessoa para reprodução. E aí, esse período ele vai ocasionar algumas mudanças nas nossas vidas, no caso, na vida de vocês. Na minha já passou. Bom, essas mudanças, elas podem ser físicas, e aqui nós temos um esquema que nos mostra algumas mudanças que ocorrem no corpo humano no período da adolescência. No caso da menina, nós vamos ter crescimento em altura, aparecimento dos pelos pubianos nas partes íntimas, nas axilas, o desenvolvimento da mama e o alargamento do quadril, já preparando ali para uma possível gravidez. Nos meninos, nós vamos observar também o crescimento em altura, aumento da massa corporal, o menino ganha mais corpo, fica mais forte, o aparecimento dos pelos no pubis, na parte íntima, na face e nas axilas, e o desenvolvimento do tórax, a parte de cima. O menino geralmente fica com os ombros mais largos, o tórax mais largo. E desenvolvimento também dos órgãos genitais. Então, essas são as mudanças físicas na adolescência. Nós chamamos também de caracteres sexuais secundários, que só aparecem na adolescência. Continuando, nós vamos ver também mudanças comportamentais na adolescência. Então, na adolescência ocorre o amadurecimento do cérebro, e aí isso vai ocasionar mudanças na configuração dos neurônios. A forma da pessoa pensar muda, a forma da pessoa ver o mundo, aquilo que ela valorizava na infância já não vai ser a mesma coisa que ela vai valorizar na adolescência, vai começar a pensar sobre o seu futuro, vai começar a se preocupar com coisas que não se preocupava antes. E aí, com essas modificações no sistema nervoso, o jovem ele vai experimentar mudanças comportamentais nas suas atitudes. As pessoas que estão próximas de um adolescente, às vezes costumam julgá-lo por estar agindo de forma diferente. No entanto, o ideal é que você apoie essa pessoa no sentido de estar ali disponível para tirar alguma dúvida, para auxiliar, porque não é um período fácil, é um período de mudança realmente. Às vezes a pessoa era muito legal quando era criança, quando entra na adolescência fica mais introspectivo, menos comunicativo. Então, tudo isso é resultado das mudanças que ocorrem no nosso sistema nervoso e que vão resultar em mudanças de comportamento. Nós temos também as mudanças hormonais na adolescência. Bom, as mudanças físicas da puberdade, elas são controladas por hormônios sexuais. Esses hormônios, eles são produzidos nos testículos, no caso dos meninos, dos homens, e ele é chamado de testosterona. Então, nos testículos ocorre a produção da testosterona, que vai levar ao desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários masculinos. Então, é a testosterona que vai provocar o crescimento dos pelos, o engrossamento da voz, o aumento da massa corporal, esse hormônio que é o responsável pelas mudanças. Nas meninas, lá nos ovários, vai ocorrer a produção do estrógeno e da progesterona, que são dois hormônios femininos. O estrógeno é o que vai levar ao desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários femininos. Então, é o estrógeno que vai fazer com que a mama se desenvolva, com que cresçam os pelos, com que o quadril aumente, ok? E aí, vamos agora para o sistema genital. Sistema genital masculino, nós temos aqui um desenho para vocês entenderem. A parte escrita está no material de vocês, então vocês podem pegar e acompanhar aqui. Então, o sistema genital masculino, ele é formado
pelo pênis, pelo escroto, na parte interna pela glândula seminal, pelo ducto deferente, que é o canalzinho por onde vai sair o sêmen, pelo epidídimo, que fica aqui logo acima do testículo, que está dentro do escroto. O pênis é formado pela glande, que é a parte recoberta pelo prepúcio, que é a pele, e aqui por dentro, na parte interna, nós temos a uretra, que é por onde sai a urina, que vem aqui da bexiga urinária, e é também por onde sai o sêmen, produzido aqui nas glândulas seminais, recebendo alguns acréscimos da próstata, e aí armazenado no epidídimo, e aí depois eliminado pelo ducto deferente e depois pela uretra, ok? Aqui nós temos uma foto feita por em microscópio de um espermatozoide, que é a célula sexual, é o gameta masculino. Então, o espermatozoide é formado pela cabeça, que é onde está armazenado o material genético, e pela cauda, que é o que vai possibilitar que ele se locomova, nade até o ovócito, que é o gameta feminino. Então, a função do sistema genital masculino é produzir isso aqui, ó. É produzir o gameta para ocorrer a reprodução. E isso ocorre bem aqui no testículo humano. Então, o testículo, que é guardado dentro do escroto, ele é formado por vários tubos seminíferos, que vai produzir ali o sêmen, e aí depois armazena aqui no epidídimo e elimina pelo ducto deferente, que conectado à uretra vai ser eliminado pelo pênis. Eu quero que vocês prestem atenção que o testículo humano ele é guardado dentro de uma bolsa chamada escroto, né? O saco escrotal. E isso há um motivo para isso. O testículo ele não pode ficar na mesma temperatura do nosso corpo para não afetar a produção dos espermatozoides. Então, ele fica guardadinho lá no escroto. E aí, quando está muito frio no ambiente, o escroto se contrai para aquecer um pouco mais os testículos. E quando está muito calor, o escroto relaxa para afastar um pouquinho os testículos do corpo humano, para ele não aquecer tanto. Então, não pode estar nem muito quente, nem muito frio, para a produção dos espermatozoides, para garantir uma reprodução. Seguindo, nós vemos agora o sistema genital feminino. O sistema genital feminino, acompanhando na imagem, ele é formado pela parte exterior, que é chamado de pudendo feminino, formado pelo clitóris, lábio maior, lábio menor. Depois, pela vagina, que está conectada ao útero. O útero é ligado pelas tubas uterinas aos ovários, tá? E é nos ovários que são produzidos os gametas femininos. E aí eles vêm, caminham pela tuba uterina, aonde pode ocorrer a fecundação, se houver uma relação sexual desprotegida. E se houver uma fecundação, o zigoto vai descer, se instalar no útero, e aí vai acontecer uma gravidez. Aqui nós temos uma imagem microscópica do ovócito humano, e observem nessa imagem que ele está cheio de pequenos pontinhos azuis. Esses pontinhos azuis foram coloridos artificialmente, são espermatozoides tentando penetrar esse ovócito. E apenas um consegue, tá? O ovócito ele tem um sistema de escudo, vou chamar assim para vocês entenderem, que quando um espermatozoide consegue penetrá-lo, aí ele se bloqueia e nenhum outro mais consegue. Já ocorre ali a fecundação para a formação de um novo ciclo. E ele é formado bem aqui, no ovário, tá? Então aqui nós temos uma imagem do ovário aproximado, em corte, para a gente entender o que acontece.
Então, aqui nós temos um ovócito no início da maturação, e aí ele vai passando pelo processo de maturação até chegar à fase madura, e aí ele vai ser liberado durante a ovulação em direção às trompas de Falópio, e caso não haja uma gravidez, ele vai ser eliminado na menstruação, ok? E dentro do ovário nós temos também células que secretam hormônios, certo? Os ovários femininos, eles já nascem com todos os ovócitos que nós vamos ter ao longo da vida, só que ainda imaturos. Eles só vão passar pela maturação quando a gente chega na adolescência, e ali, normalmente, nós liberamos um ovócito a cada mês, tá bom? Eu digo normalmente porque pode ter mulher que tenha alguma alteração hormonal e pode liberar mais ou menos, ou não liberar todos os meses.